Foco no Afeto número 190, tema insegurança nas relações amorosas. O nosso encontro aqui hoje, ele vai basicamente focar na distinção entre as imposições relacionais do ponto de vista social e o atendimento às nossas necessidades relacionais pessoais. É claro que numa sociedade ainda em estado de praga biológica, todo mundo brigando com todo mundo disputando, competindo, é claro que a gente vai num ambiente bélico, a gente vai ficar inseguro, né? O homem não é o predador do próprio homem, mas em estado de praga biológica, o homem exerce essa função. Ele desenvolve esse papel, ele faz isso, ele pratica isso, ele acaba sendo, tem uma expressão popular que o homem é o lobo do homem. Em estado de praga biológica, assim, pouca gente percebeu uma coisa óbvia na biologia, que em estado de praga biológica qualquer espécie fica briguenta, fica brigando, um destruindo o outro. E a nossa espécie, 100 mil anos, vem estando em estado de praga biológica. Não é da excelência da nossa natureza, é do estado doentio da nossa natureza. E é um movimento, por incrível que isso possa parecer, é um movimento de saúde. A natureza quer que reduza aquele número de espécimes para ficar o número de espécimes que ela acha interessante, saudável, para aquela espécie, naquele local. Quando a gente faz uma análise bem curta, uma análise bem imediatista, achando que está fazendo uma análise profunda, a gente fala, não, o homem é guerreiro, sempre foi guerreiro, é guerreiro. O homem desenvolveu estratégias absurdas de crueldade, de guerra. Claro, a gente tem uma inteligênciazinha acima dos animais. A gente vai fazer isso mesmo. E fazendo muito isso, a gente acaba fazendo muito bem, que é o que está acontecendo. A gente é especialista em torturar, em crueldade, em destruição, destruir o outro. A gente é especialista nisso. Só que isso não faz parte da nossa excelência biológica. Existe uma excelência biológica onde a gente é colaboracionista, cooperativista, generoso, afetuoso e amoroso em diversos níveis. Sim, a gente é assim. Estamos em estado de praga biológica. Ah, mas faz muito tempo que a gente está em estado de praga biológica, é muito tempo, então a gente é guerreiro. Não. É só você observar alguns compêndios de biologia, principalmente a doutora Elizabeth Sattouris, PhD em Biologia da Evolução. Ela diz lá que a humanidade está ainda na adolescência. Eu entendo isso como aquela idade de fazer besteira, ainda a gente não está sabendo bem como fazer as coisas, está no aprendizado ainda. Ela entende, ela é especialista na Biologia da Evolução, ela entende que em sobrevivendo a humanidade, que a gente pode se matar, né? Especialistas em destruição como estamos, mas se sobrevivemos, a gente vai caminhar para uma idade madura da espécie, onde a gente vai atender, não a desejos do ego, mas vai atender às necessidades da entidade humana. Necessidade básica, extra-individual, necessidade primeira e maior é a relacional generosa. É claro que nesse ambiente não existe pessoa segura, não tem como ter, a não ser que tenha praticado muita meditação, conseguir um estado suficiente de iluminação. Não estou falando de que virou iluminado, luminoso, guru, não. A luz da gente vai aumentando com o tempo. A pessoa trabalhou tanto em meditação consigo própria, aumentou o autoconhecimento, leu livros de autoconhecimento que popularmente o populacho, o curto, o desprovido de percepção social chama de autoajuda, e de uma forma pejorativa, porque morre de medo do autoconhecimento, morre de medo de descobrir-se e perceber que está sendo tolo, de trilhar um caminho que leva à destruição dele próprio em primeiro lugar. Então diz de um jeito, com desdém, isso é coisa de autoajuda. Autoajuda é bonito, mas não é isso que os livros de autoajuda fazem. Eles dão autoconhecimento.
Eles nos ajudam a nos autoconhecer. Lendo livros de autoconhecimento, praticando atividades que ajudam no autoconhecimento, as artes de um modo geral, yoga, pode ser até a matemática, a poesia, como falei das artes, a meditação como principal delas, é claro que aí a gente vai se percebendo e vai se tornando mais seguro. Não é o ser que torna-se seguro, o ser é seguro, ele só está meio que colocado de lado, porque o ego vai na frente, de medroso ele vai na frente, então ele começa a fazer as coisas por ele. Inseguro é o ego. Aí quando o ego começa a ficar quietinho, o ser tem espaço para exercer-se, aí sim ele planifica o ego atendendo todas as necessidades do ego. O ego nem precisou entrar em desejo. Como fala o nosso querido Osho, o desejo é uma necessidade que enlouqueceu. A gente reprime o atendimento às necessidades por repressão social. A gente tem esse contrato social maldito, destrutivo. E a gente, quando atende essas imposições da repressão, a gente deixa de atender as necessidades. Elas não atendidas, começa a haver repressão. E havendo repressão, o ego que precisa ser alimentado pelo atendimento dessas necessidades, ele começa a enlouquecer. Aí vira o desejo. E aí ele vai na frente e faz besteira, porque vai por si só. Percebe? A insegurança ataca quando você quer ardentemente que as coisas aconteçam exatamente como o seu ego deseja. A insegurança ataca também quando as coisas acontecem exatamente como o seu ego deseja que elas aconteçam. Deus nos castiga quando atende aos nossos desejos. Uma forma metafórica de falar, né? O ego pede, o ego não percebe, ele pede errado. E aí vem o tal do castigo, entre aspas, né? A insegurança ataca quando as coisas não acontecem exatamente como o seu ego deseja. Ou seja, você nunca está satisfeito. Quando você põe o seu ego, quando você vai em busca de satisfação de desejos. Ah, mas eu não posso desejar o sexo? Não, você pode, melhor que isso, atender a satisfação, a necessidade que a sua libido tem de fluir. Aí não vai virar um desejo. O desejo é fruto da repressão. Como o Osho fala, é a necessidade que enlouqueceu. Quem enlouquece é o ego. O ser não enlouquece nunca, ele está lá bem, está sossegadinho. Não atendeu a necessidade, aí o ego vai na frente, apavorado, não está acostumado, não está disciplinado a ouvir o ser, e ele vai no desespero. E só faz bobagem, porque o ego desconectado do ser, não existe essa desconexão 100%. Mas quando predomina muito o ego, 80%, 90%, e eu acho que até mais, sinto que até mais, no estado de praga biológica que a gente está, quando o ego vai muito na frente, ele faz bobagem. Porque ele não sabe, ele não conhece. O ego é ferramenta, é a sua chave de fenda aí na sua casa. Você tem que pegar a chave de fenda e parafusar. Ela não sabe parafusar, e se ela resolver parafusar, vai fazer bobagem. Não tem a inteligência, a destreza necessária para parafusar. É ferramenta. O ego é ferramenta. Isso é importante que isso fique muito claro para nós. Então a necessidade está lá. O ser está sabendo. Se eu ponho meu ego quietinho, vem a intuição. Eu medito, acabou a meditação, estou em estado meditativo. Beleza. Estou zen, estou perfeito. Não é? Ótimo. Estou na minha excelência. Biológica, inclusive. Estou generoso, estou amoroso, cooperativista, colaboracionista, afetuoso. Aí vem a intuição do que é para ser feito. O ser sabe quando eu necessito de uma determinada coisa. O ego não sabe, ele vai pela
compulsão, ele vai pelo achômetro. Eu sei, o meu ser sabe quando meu ego precisa de água. O ego compulsivo acha que precisa de água um tanto lá, do jeito dele. Vai tomar menos água ou mais água. Quando não age, é intuído, como ferramenta, intuído pelo ser. O bom é que na maioria dos casos a gente bebe água o suficiente. Mas quando você vai beber qualquer coisa que não seja água, ou uma água de coco, por exemplo, ou acho que não tem mais nada de saudável, porque nem suco, se a gente for estudar, arrisca mesmo, o suco não é bom, refrigerante não é bom, álcool não é bom, nada disso presta para a saúde. Quando não é uma água, então aí é equívoco. Aí o ego é equivocado, ele está com sede, ele vai pegar um refrigerante, ou pega uma bebida alcoólica qualquer. É isso que eu quero dizer, é a distorção da ideia de satisfação da necessidade. Tenho sede, é a necessidade falando, tenho sede. Aí o ego disciplinado, ele fica quietinho, deixa eu ver aqui o que é para eu fazer, o que o chefe está mandando eu fazer. O chefe é o ser, então ele fica quietinho, água, vai lá e pega, ou água de coco, por exemplo, que é perfeito para a saúde, ele vai lá e toma. Já o ego desconectado, tenho sede, oba, tem aquele refrigerante que me dá uma sensação maravilhosa, vai lá e desenvolve um desejo pelo refrigerante e satisfaz o desejo palatar apenas, paga um preço caríssimo, tanto financeiramente quanto na saúde, e não satisfaz a sede plenamente. Ou fome, estou com fome, necessidade. Não, mas aí tem aquele prato que tem, né? Digamos que seja um prato totalmente nocivo à saúde. Vai lá para satisfazer equivocadamente o desejo. Ele não está seguindo o ser para entender como é a satisfação da necessidade. Se ficar quietinho, o ser vai dizer o que ele vai comer. Aí ele vai e come. Essa distinção é muito importante, gente. E principalmente em relação ao nosso tema de hoje, insegurança nas relações amorosas. Parece que eu estou dando uma volta muito grande, mas não, eu estou indo direto para o assunto. Vamos lá. A insegurança ataca quando as coisas não acontecem exatamente como o seu ego deseja. Esse ego que vai na frente. Este ego, se vai na frente, ele é totalmente equivocado. Se ele vai na frente. Isso porque o ego sabe que não sabe escolher o saudável, né? Ele sabe que não sabe escolher o saudável. Ele sempre escolhe o menos pior, o inadequado, o desnecessário, justamente porque a maior característica do ego é de ser inseguro quando age por conta própria, sem levar em consideração a intuição e a sabedoria. Aí você vai passear e tudo, você vê um objeto lá que você um dia precisou, uma bobaginha que você precisou lá para sua casa, você não precisa mais. Você não precisa mais. Se você for calar e intuir, não há necessidade daquilo. Mas o ego, não, você um dia precisou, quem sabe você venha precisar outra vez. Compra. Chega em casa, encosta aquilo lá e vai para o armário das bugigangas, daquele monte de coisa que você não usa. Posso um dia precisar. Um dia que eu preciso, eu vou na loja e compro. Não estou precisando agora. É porque eu precisei e não tive. O ego não sabe muito entender essa circunstância. Eu precisei daquilo um dia e não tive. Não deu, ou não tinha dinheiro, ou não tinha um objeto para ser comprado, não tinha acesso. O ego não percebe que a indisponibilidade daquele objeto naquele momento ali estava certo. Não era para acontecer. Está tudo certo como está. Puxa, eu preciso tanto desse tal objeto, não estou conseguindo de jeito nenhum esse objeto. Não é para eu ter esse objeto na mão. Eu continuo tentando, sem neura. Aí o ego fica lá, no inconsciente fica uma coisa pendente, um desejo
com cara de necessidade, o ego chama de necessidade equivocadamente, um desejo por aquele objeto. E aí, repito, ele vai numa feirinha, achei o objeto, agora não preciso mais. Não, mas quem sabe se eu precisar, compra o objeto, guarda e nunca mais vai usar na vida. Né? A gente é cheio disso aí. São as neurinhas, a gente chama de neurinhas. É só abrir a gaveta e ver quanta coisa que você não usa, que está lá, energia parada. Energia parada, sim. Depois reclama que a vida não vai para frente, não tem prosperidade, o amor não aparece, né? Energia parada, estagnada. Estagnada. É que nem um esgoto parado ali, a céu aberto. Mais ou menos isso aí. Energeticamente é o equivalente, tá? O ego pensa em termos de desejo e não de necessidade. Ele chama necessidade de desejo e chama desejo de necessidade. O desejo, como diz o Osho, repito aqui, é uma necessidade que enlouqueceu. A gente tem necessidades e a gente precisa atender essas necessidades, sempre da forma intuída pelo ser, pela sabedoria. Fome, sede, libido, sono, etc. Quando a gente se priva de atender uma necessidade, geralmente por repressão, o ego, as regrinhas sociais, não, você pode fazer isso só até certo ponto. A sociedade é cheia de botar planilha, né? Fazer aquela planilha cartesiana, você faz isso até certo ponto, tal data, assim, 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 assado. Como é que um grupo de egos vai regular, normatizar aquilo que você necessita? Eu não estou falando de transgressão à lei. A lei é necessária. É repressiva? É repressora? É. É necessário para a gente conviver. É preciso a lei. Ela tem que ter um tanto de repressivo. Porque tem gente, eu não gosto de matar ninguém, nem de roubar ninguém. Mas está cheio de gente que gosta. Então, graças à lei, eu estou vivo até hoje. Né? Tá? Então, a lei é necessária. É repressiva? É repressora? Sim. Mas é necessário ainda, por causa do nível médio de consciência da humanidade, que está muito longe ainda de estar na luz, então é necessário. É bom porque enquanto isso as pessoas vão aprendendo, elas vão desenvolvendo a consciência e tal, é maravilhoso. Né? Agora, quando a sociedade começa a fazer regras comportamentais que visam o seu indivíduo, coisas que você, trancado numa casa, você e uma pessoa, com total consenso dos dois, coisas que vocês não podem fazer, aí é estranho, aí é esquisito. Aí a sociedade, não, você pode beber água, só que só uma certa hora do dia e tanto de água. Você pode fazer isso só tal hora e o tanto de intensidade. Mais do que essa intensidade você não pode fazer. Começa a regular o atendimento às suas necessidades. É claro que as suas necessidades não satisfeitas vão enlouquecer. Isso você vai começar a delirar. Você vai começar a comprar galões e galões de água, não é porque está faltando água, não é porque a sociedade normatizou isso. Não é lei, mas assim, é etiqueta, é o bom senso. É patrulhamento moral, em cima de um padrão moral que a sociedade estabeleceu. E quando ela faz isso, em estado de praga biológica, em estado de guerra, ela faz isso para reprimir mesmo, para você ficar reprimido, para você ficar doidinho e consumir. Fica um pateta a mais para consumir, não é? Para nós ficarmos patetas a mais e consumimos. E aí a gente vai atrás dessas regrinhas e não percebe. A gente vive tanto tempo, a vida toda, atrás de regrinha. Chega uma hora que a gente... Quem sou eu? Ou um cotô, ou um covô. A gente perde a noção de si próprio quando fica o tempo todo ali no ego, quando nem ouviu falar em meditação, quando pratica, mas pratica pouca meditação, quando a gente ainda não teve a vivência da gente mesmo, a gente se identifica só com o ego. E aí? Vira um escravo cativo dessas normas repressoras, reguladoras de comportamento, com fim em manipulação dos poderosos em relação ao gado humano, que é assim que eles se referem a nós. Não é? Quanto maior o desejo, chega uma hora que a gente vai perdendo a noção de limite.
É a pessoa que está com fome, com muita fome, com muita fome, com muita fome, não come, muita fome, muita fome, muita fome, chega uma hora que ela mata outra pessoa para comer a carne da outra pessoa, ou come ervas que nem está vendo que erva que é, se envenena, morre, ou cisma de enfrentar um predador, um felino, predador perigoso, morre na luta com o felino, perde a noção, né? Curto e grosso, perde a noção. Então é importante entender, não estou dizendo satisfaça suas necessidades o tempo todo, 24 horas por dia, não é isso não. É entender a distinção. Eu tenho uma necessidade de beber água, uma necessidade de sexo, uma necessidade de liberdade, eu tenho uma necessidade de alimentação, eu tenho uma necessidade de sono. Então eu tenho que entender, perceber isso e satisfazer essa necessidade de forma lúcida, como intuição. Meditação, intuição, abre o canal do ser para o ego. Ah, eu não consegui dormir hoje, não tem importância, a necessidade não foi atendida. Mas eu sei que o meu ser está regendo a orquestra e ele vai me indicar a hora belezinha, legal, saudável para eu dormir. Eu não vou ficar desesperado porque eu não dormi. Eu não vou ficar desesperado porque eu não jantei, porque eu não almocei. Percebe? É entender que não foi possível agora, vou enlouquecer? Não. O ser está sabendo o tempo todo o que quer, como é para acontecer. Ele é o regente da orquestra. O ego não vai na frente. Eu não deixar o ego ir na frente. O ego fica lá, pulsando o desejo, quietinho, fica lá no canto e medita mais. Até que você atenda essa necessidade, que você não deixou virar um desejo. As relações amorosas, e aí eu digo amorosas com um ponto de interrogação deste tamanho na frente, porque a relação amorosa num esquema de praga biológica, num mundo que ainda está em estado de praga biológica, quando eu falo mundo, não é o planeta inteiro, a humanidade está em estado de praga biológica. Tem outras espécies também que estão em estado de praga biológica, mas não é a elas que estou me referindo, é a humanidade em estado de praga biológica. Não é? Então todo mundo voltado para o lado, para o modo bélico. Então, as relações amorosas, e eu coloco esse ponto de interrogação gigantesco na frente, será que são amorosas? Tenho certeza que não são. A intenção, a necessidade é amorosa. Nós temos necessidade de afeto, de colaboração, de generosidade, de amor. A gente tem necessidade disso daí. Tem intensamente. Talvez até mais do que de comer. Só que nesse esquema social bélico, a gente vê o que a sociedade permite. Como é que eu vou exercer? A sociedade normatiza, como é que você vai viver o amor? Desde que tem as leis bacanas, você não vai estuprar, você não vai violentar, você não vai forçar a barra. As leis são até bem bacanas nesse sentido, lei. Agora a moral, que é uma outra história, que é um complemento do Código Civil, muitas vezes no âmbito do não dito, ninguém fala nada, muitas vezes no âmbito do dito mesmo. Ah, isto é uma coisa indecente, ah, isto é uma coisa que é pecado, e por aí afora. Vem e diz, não, você quer isso? Não, mas tem que ser desse jeito. Se for daquele jeito, não dá, não, a gente condena. A gente condena e te despreza, tá? Você sai do grupo, que é o que a sociedade faz. Aí você tem lá a sua necessidade, digamos que seja uma direção sexual diferente da média das pessoas, e você vai se sentir excluído, você vai se sentir mal. Você vai, se não meditar muito, você não vai conseguir não escutar o que a sociedade está falando. Porque o ideal vai falando o que eu não estou ouvindo. Quando vem com essa moral hipócrita, vai falando aí que eu não estou ouvindo. Estou nem aí. Você não está nem aí com as minhas necessidades, eu também não estou nem aí com a sua fala. Eu desejo, eu rogo para o universo que você seja feliz. Não quero o seu mal, quero a sua saúde, mas quero a minha saúde também em primeiro lugar. E aí eu vou atender as minhas necessidades, não obstante o desacordo da sociedade em relação a isso. Porque eu passo a não ligar para este excesso
de moralidade. Por que excesso? Porque não leva em consideração a sua necessidade. Não está levando em consideração aquilo que é saudável para você. Nós estamos melhorando a cada dia. A gente está melhor a cada dia. A gente está longe de estar pronto. Está melhorando a cada dia. Hoje a gente tem muito mais liberdade. Talvez 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu não teria liberdade de falar o que eu estou falando aqui sem ser execrado publicamente. Muito pouco tempo, 60 anos, para ter uma evolução tão grande, poder falar desse assunto, não é? Publicar e não ser censurado, não ser tirado do ar, né? Houve o crescimento, houve uma evolução, e haverá daqui para frente também. Mas houve por quê? Porque tiveram uns heróis que colocaram a cara a tapa. Só que esses caras eram caras que não eram, não vou dizer corajosos, até também eram corajosos, mas principalmente estavam entregues às suas necessidades. De uma maneira saudável. O atendimento às necessidades dessas pessoas não estava implicando no dolo e no dano a ninguém. Eram execrados publicamente porque está indo contra a corrente moral, a corrente da repressão, ou religiosa disso, ou religiosa daquilo, ou só a moral social, etiqueta mais rigorosa, enfim. Uma bobajada. Porque é bobajada porque reprime o atendimento da necessidade que é saudável de qualquer que seja. Por isso que é bobagem. As relações amorosas socialmente engaioladas são cheias de repressões ao atendimento das necessidades. Então é aquele cara ou aquela mulher que resolveu, não, tá bom, eu me rendo, eu vou ter uma relação amorosa enquadrada. Porque aí é um jeito da minha mãe não me encher a paciência, é um jeito do meu pai não me encher a paciência também, é um jeito do meu irmão também não me olhar de cara feia, quando eu chegar lá com o meu par afetivo e tal, é um jeitinho de eu me dar bem com a sociedade e tal, então eu vou entrar, eu vou aceitar a gaiola social. É claro que essa união amorosa, ela vai estar regida pelas regras sociais. Tem ali um afeto. Quando você conheceu a pessoa, naquela semana inicial que você não apresentou para ninguém, ninguém conhece ninguém, os familiares não conhecem a pessoa e vice-versa, e nem os familiares da pessoa te conhecem, ali, um momento sagrado, ali que revelou-se a profundidade e a grandeza do amor que vocês estão vivendo. Aí, vocês relutam, eu costumo dizer aqui, e rogar, né? Propor, sugerir, o segredo do amor é o segredo. Quanto mais tempo você puder manter em segredo a sua relação, mais saudável ela será. Experimenta, não precisa acreditar em mim, experimenta. Aí muitas pessoas que, não, mas como? Não precisa fazer, não é obrigação, não é moral, nem muito menos lei, isso não é moral. Nada do que eu falo aqui, eu tenho a pretensão de que vire um código moral, pelo amor de Deus. É a contrassenso em relação a tudo que eu falo. É a contradição, né? Seria a contradição total, né? Então, naquela semaninha que o casal está junto ali, começou a relação, tá tudo bem, tá tudo uma beleza. Aí começa a apresentar para um, para não. E a mãe e pai, mas escuta, e seu parceiro afetivo, sua parceira afetiva, como é que é? E enche a paciência e persegue e tal. Chega uma hora, tá bom, vai, então vamos apresentar, vamos lá. Aí começa a desenvolver, começa a tumorar a relação. Um tumorzinho aqui, um tumorzinho ali, daqui a pouco vira daqui a pouco pode ser 2 anos, 5 anos, 10 anos, uma metástase tumoral no corpo deste amor. Porque está totalmente infectado, contaminado pela repressão social. E esse trânsito a gente não percebe. O que é mais sacana, o que é mais terrível, é subreptício, é ladino, devagarzinho, sem você perceber. Ah, mas tem que ter tolerância, tem que ter não sei o quê. Não, tolerância é importante. Mas essa tolerância que a sociedade fala que é tolerância, na verdade é resignação. A resignação é quando você renuncia ao atendimento de uma necessidade sua, em benefício de quem quer que seja, inclusive dos ditames morais
sociais. Então as pessoas vão se resignando, e a resignação é mãe da doença, porque a resignação é a crescente negação de si próprio, através do não atendimento às próprias necessidades. Ah, mas, poxa, isso é um pensamento muito radical, porque, poxa, o casal vai fazer amor, o casal vai passear, ele vai viajar, eles vão ter um convívio, eles vão ter privacidade e tudo. Mas não é disso que a gente está falando. Que amor que eles vão fazer? Que viagem que eles vão fazer? É o como? Que convívio eles vão ter? Que liberdade eles vão ter de conviver cada um com seus amigos? Liberdade de eventualmente, olha, não quero ver a sua mãe nem seu pai, não tem nada a ver, não tem afinidade, não tem nada contra, mas não tem afinidade. Ou ele falar isso para ela, ou ela falar isso para ele, isso ser aceito e entendido pelo par, né? Pelo par, porque pelo resto não vai ser entendido mesmo, vai ter que dar desculpa aqui, desculpa ali. E se for uma família muito bacana, muito aberta, que existe exceção total à regra, aí beleza, é saúde para tudo que é lado. Mas não é assim que funciona, a maioria da gente sabe que não é assim. Essa degenerescência da qualidade da troca afetiva é líquida e certa quando o casal concede na vivência amorosa, aí eu já ponho interrogação enorme na frente, na vivência amorosa dentro do esquema social, atendendo às regras sociais. Sociedade bélica de uma humanidade em estado de praga biológica não tem nada a ver com amor. É o contrário. Sociedade bélica ainda em estado de praga biológica é especialista em guerra e coloca as pessoas para competirem, para guerrearem o tempo todo. Umas desqualificando as outras, competindo com as outras. As mulheres entre si do jeito delas, do jeito de como foi vertido para o social a competição entre mulheres, que existe uma certa competição, mas é leve, muito leve, lá no bando de 50. Os homens ao seu modo também, né? Todo o arquétipo de mulher ideal social, o arquétipo de homem ideal social, perversão total à nossa natureza biológica, na excelência biológica. Tem a ver com a nossa natureza biológica em estado de praga biológica, o social, né? As nossas necessidade sexual, necessidade de afetos, necessidade de liberdade, a liberdade de você fazer uma coisa que você tem vontade hoje, mas que exclui isso o seu parceiro, a sua parceira, e ele entender. É você chegar para o seu marido e dizer, olha, eu vou estar mais inteira se eu fizer isso hoje. Vou passear, eu quero passear sozinha. E beleza, tudo bem. Ele também. Quando está enquadrado no social, mas que história é essa daquele passear sozinha? Que negócio é esse? Estou achando que não, tá bom, vai amor, tudo bem. Ele pega o carro e sai atrás dela e vai espionar para ver onde ela vai. Porque a insegurança rege o campo emocional das pessoas que se submetem ao social, a viverem a sua amorosidade, que se dá, que dá para dizer que dá para viver amorosidade no esquema social. Aquele espaço dentro da gente que deveria ser ocupado, ou que originalmente estava ocupado pelo amor, ele passa a ser ocupado pela posse, pelo controle, pelo medo, pela insegurança. Medo da perda, porque tem posse, tem contrato de posse. A necessidade de viver as vocações, essa necessidade é reprimida também. De repente ele ou ela quer fazer, gosta de um esporte, trabalha uma coisa, mas gosta de fazer um esporte, uma vocação dele, aquele esporte, ou dela, e ela não gosta de frequentar, ou ele não gosta de frequentar, mas não tem a liberdade de ir, sem ver uma cara feia, sem ver sem entrar dentro de uma disputa. Ah, você foi passear tal dia, então agora é minha vez. Competição. Não é amor? Gente, não é amor. Ah, foi passear, que bom foi passear, bom, tá ótimo. Ah, aí vem a voz social, ou aquela amiga que não é amiga. Não, mas e se ele está te traindo? Toda vez ele sai daquela hora e volta a tal hora, o que ele está fazendo? Ué, no pensamento amoroso, se ele está saindo com outra pessoa, ele está traindo ele mesmo, porque ele prometeu, a gente fechou aqui
a gente concordou numa relação fechada. E se ele está fazendo diferente, ele deve estar muito mal. Deve estar com a consciência dele muito pesada. Para com ele mesmo. O prejuízo é da pessoa. Não foi capaz de chegar para mim e dizer, olha, eu quero abrir a relação. E aí a gente, maduramente, com maturidade emocional suficiente, a gente diz assim, tá bom, ou não tá bom, parou a relação. Esta leveza é que falta, que no social não tem, porque é posse. Quando está vivendo amorosamente, meditação e o amor fluindo do ser, não tem posse, não tem ciúme, não tem inveja do parceiro, porque as relações estão permeadas de inveja, porque tem competição, ele está ganhando mais que ela está ganhando mais do que ele conseguiu mais coisas que ela, ele joga na cara dela isso, ela também joga na cara dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É perca de tempo, não é perda, nem perda, perda é nobre, é perca de tempo, né? A necessidade do exercício da individualidade, que combina com essa necessidade de viver os afetos, de repente amigos que a pessoa quer ver, gosta de ver, e o cara não curte muito, ou a mulher não curte muito, ou vai ver junto, ou não vê, ou vai separado, mas bem. No social, nossa, sua mulher nunca vinha aqui, o que acontece, né? Não estou entendendo. Não. Seria o caso de, olha, minha mulher não gosta de vir aqui, eu gosto. E, nossa, ela não gosta da gente, o que a gente fez? É o pensamento do rejeitado no modo bélico. Então, não, ela tem coisas para fazer, porque não vai dar para conversar com gente que está nesse modo bélico, não vai ter diálogo. Não tem papo, não vai dar para ter papo. Seria maravilhoso que desse para ter papo, que as pessoas entendessem e tal. Não, mas a sua mulher não vem nunca aqui, por que acontece? Não, ela não gosta de vir aqui. Vai arrumar encrenca. Não, ela tem um trabalho, ela tem isso, ela tem aquilo. Então, de fato, ela está fazendo as coisas que ela quer fazer enquanto eu estou aqui no encontro com vocês. Você fala de uma impossibilidade. As pessoas não vão entender muito bem, porque elas não estão acostumadas a viverem fora de gaiola, elas estão dentro da gaiola. A pessoa que está dentro da gaiola nem imagina o que é bater asa, porque não dá nem para abrir asa. Aí chega alguém batendo asa, uai, o que é isso? Deve ser diferente, deve ser uma outra espécie, né? Quando você está no modo amoroso, a dicotomia, a diferença, o gap entre você e as pessoas que estão no modo bélico é muito grande. Então é preciso que haja que você entenda o idioma dessas pessoas e fale o idioma dessas pessoas, para você conviver um tanto possível em sociedade, se você o quiser, enquanto você quiser. Se você tem amigos que têm afinidade, aí dá para você abrir, você falar, não, ela gosta de ficar em casa, ela não gosta de sair, não curte muito vir aqui, tudo bem. Ah, tá legal, bom que você está aqui, a gente vai bater papo, sei lá, vamos ouvir música, sei lá, vamos sair, né? E ela também está fazendo o que ela quer fazer, o que ela gosta, o que ela ama fazer, tá bem. Aí chega em casa os dois estão muito bem, porque ninguém teve que se castrar, está todo mundo livre, todo mundo leve, todo mundo solto, pronto pro amor. Inclusive com aquele ingrediente indispensável que eu costumo falar aqui, gente, que é a saudade. É um ingrediente essencial de qualquer relação. A gente tem necessidade de conviver com gente com quem a gente tem afinidade. A gente tem a necessidade também de não conviver com gente com quem não tem afinidade. Isso precisa ser respeitado. A moral social, a regra social, a etiqueta social, etc., dá um nome. A sociedade costuma dar muito nome bonito para coisa feia, e a sociedade também costuma dar muito nome feio para coisa bonita, né? É a perversão completa. Estado de praga biológica. Então, as necessidades de convívio com afins precisam ser satisfeitas, precisa ser atendida. As necessidades de pessoas com quem a gente não tem afinidade, a necessidade de não convívio com quem a gente não tem afinidade, também precisa ser atendida igualmente. E a necessidade de ficar sozinho. É aquela solidão que não é abandono. A pessoa está sozinha e está bem acompanhada. Amor, ó, a gente está aqui às 3, 4 dias junto, eu vou para minha casa, se moram em casas separadas, que é a grande bênção de uma relação afetiva. Quem consegue fazer isso é um patrimônio emocional que garante
a maior saúde da relação. Amor, vou lá para casa, você vai fazer o quê? Nada, eu quero ficar sozinho um pouco. Ah, tá legal, tudo bem. Pronto. Qual o problema disso? Onde está a sombra disso? A luz do amor. A luz do amor não tem sombra. Agora, aos olhos da sombra, isso só tem sombra. Isso é só terror. Mas como? Você vai ficar sozinho? Você está me rejeitando? Você não gosta de mim? Eu não sou companheira suficiente para você? Eu não faço bem para você? Como você vai... Isso daí, olha, você não está mais gostando de mim. Você não pode ficar sozinho? Eu estou te enchendo a paciência? Fala, vamos discutir a relação. Nossa Senhora, meu Deus do céu. E gente, eu não estou sendo exagerado aqui, porque, nossa, no meu trabalho aqui eu vejo isso direto. As relações ditas amorosas, socialmente engaioladas, não são relações amorosas, são relações de domínio, de poder, de coerção e de coação. O ego, como condutor de relações, é gerador de insegurança. Então, insegurança nas relações amorosas, que é o nosso tema de hoje. Acontece essa insegurança nas relações amorosas porque essas relações amorosas que tem ali dentro a insegurança é porque o ego, ele está de condutor da relação. Eu repito, o ego é uma ferramenta, ele não é um mentor. O mentor é o ser que vai intuir, o ego pratica meditação. Só para variar um pouquinho, meditação, muita meditação, percepção de si próprio, dá leveza, sutiliza energia, sente em estado amoroso e atrai amor para você. Você não vai atrair relação de contrato, de desqualificação, de competição, por aí afora, não é? Se fossem relações amorosas, todas as necessidades estariam atendidas. Para isso acontecer, as relações não podem ser regidas pelo ego. É preciso viver o amor em estado meditativo. Ou seja, você vai encontrar com a sua parceira, com o seu parceiro, faça uma meditação antes para você chegar com o melhor de você lá. Você vai receber o seu amor, você vai encontrar o seu amor, faça uma meditação antes dela ou dele chegar, ou antes de vocês se encontrarem, para você estar no melhor, já estar na vibe amorosa. Porque senão a pessoa chega lá, não encontra, não é raro. Gente, eu acho engraçado, mas assim, é tragicômico, vocês sabem disso. Eu estou de saco cheio, porque não sei o quê, porque fulano falou, porque não sei o quê, ou é, minha mãe, você veio para minha coisa, não dirige direito, cadê você, não botou gasolina? Nossa, é um motorzinho gerador de estresse. Vai para a relação amorosa para vomitar detrito emocional. A gente faz isso meditando. Não precisa vomitar. A meditação apaga, dá um delete, dá uma deletada no detrito, no container de detritos emocionais. Medita antes, entra no estado amoroso e vai ver o seu amor. Se você está numa relação regida pelas regras do social, aí vai ser complicado, porque você vai, digamos assim, meditada, vai em estado meditativo, você não sabe se ele vem meditado, ou ele vem endemoniado, vamos dizer assim, ou se ele vem virado no giraia, né? Aí tem que ter DR. Quer sair do estado de praga biológica na sua relação? DR e meditação. Foco no afeto e não nas regras sociais. Ah, mas a mamãe vai ficar porque o papai... Tá bom, você escolhe. Você quer priorizar a relação torta que você tem com a mamãe e com o papai, ou você quer uma relação afetiva, saudável? Eu queria conciliar as duas, não dá. É impossível, você não pode estar em dois lugares. O dom da ubiquidade a gente não tem, que é o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu queria, o milionário e tal, eu estou em Mônaco, mas eu quero estar também em Milão, que tem uma festa, e em Nova York, que também ao mesmo tempo. Não dá, nem milionário consegue isso daí. Então não dá, porque ali na casa de papai e de mamãe, quando é o caso de estar em estado de praga biológica, que não será a exceção, que é a família bacaninha e tal, né? Exceção. Não vai dar, porque vai levar o amor lá para dentro, vai poluir, vai encher o saco, vai pegar o ego, vai pegar... Nossa, é um esgoto.
Então vai lá e vive com a mamãe. Você vai com a mamãe e com o papai, fica lá com eles, você se diverte, conversa, fala aquelas piadinhas lá, aquelas gozação que tem, aquela gaiatice que tem com o outro, não sei o que e tal. Se for assim, eu digo assim, se for assim, porque tem gente que não é. Repito, tem exceção. A maioria é assim. Então vai lá e deixa o seu amor em paz. Ou você homem, ou você mulher, vai lá. Quer conviver com a mamãe e papai? Não. Vai conviver. Mas não vai submeter o seu amor, que é como se fosse um bebezinho, a esse trator social. Ah, mas aí como é que eu vou fortalecer e amadurecer o amor? Vivendo o amor. Vivendo o amor. A não ser que você tenha a entrega suficiente para estar lá no meio das pessoas que não são amorosas, essencialmente ali amorosas, ou perdão, em vez de essencialmente, predominantemente amorosas, não são predominantemente amorosas. Então você vai lá como o Cristo ia diante das pessoas, ele exalava amor o tempo todo, como o Osho vivia o amor na frente das pessoas, de todas as pessoas. Ele não tinha papas na língua, ele falava com leveza, sem raiva. Você é meio burro de fazer isso, não é? Eu acho uma idiotice fazer isso, por isso, assim, assado, por isso. E vinha paulada, mas não está nem aí. Você tem grandeza para fazer isso? Eu acho estranho vocês agirem dessa forma. Eu não ajo dessa forma. Eu estou mais voltado para o afeto. Aí vai tomar paulada e tal, mas se a paulada não dói e não afeta a relação amorosa, vai lá, tudo bem. Para isso você precisa estar um ser já iluminado, luminoso. Senão você vai ser afetado e a sua relação amorosa vai ser afetada. Por que então viver em segredo? Para que você cresça. Amor é o maior fator de crescimento da gente. Nada como uma relação amorosa vivida com saúde, privacidade e saúde. Para você crescer, você aprende muito de você no outro, e o outro aprende muito dele em você, na relação. Porque ela é totalmente... Ela amorosa, não em estado de praga biológica, ela amorosa, ela é totalmente construtiva. Tudo que você disser vai ser usado a seu favor e não contra você, contrário do que acontece na sociedade. É preciso viver o amor em estado meditativo. Se você chega em estado meditativo na casa de papai e mamãe que não meditam, que não tem nada a ver com esse ramo, com essa linha, eles vão achar que você se drogou, ou que você está louco ou está louca, e vão querer te internar. Aí você vai explicar, eles poderão entender e tudo mais, você vai ficar aquela figura diferente. Porque todo mundo ali está falando, não, porque eu fiz o que aconteceu, porque não sei o quê, porque ali, é aquele apresentador na televisão berrando no teu ouvido o dia inteiro, enfim, você sabe do que eu estou falando, né? Aquela zona, aquela bagunça, você em estado meditativo. O pessoal fala assim, nossa, acho que fulano está delirando. Ela bateu a cabeça, ou ele bateu a cabeça em algum lugar, eles não vão entender. Você pode até explicar, então, mas acha, olha, vem pra cá, eles vão chegar uma hora que eles vão falar, vem pra cá quando você estiver normal. Assim fica estranho, porque assim, você destoa das pessoas. Então deixou de ser a sua tribo. Você vai eventualmente fazer visitas individuais, ver papai, ver mamãe, ver irmãozinho, ver irmãzinha, né? Se possível, se você conseguir fazer isso. O amor, gente, ele só dá para viver o amor. É uma frase ridiculamente redundante, mas necessária. Só dá para viver o amor em estado amoroso. Não dá. Se não for estado amoroso, você não está vivendo amor. Você está vivendo competição, você está vivendo desqualificação, você está vivendo coação, posse, ciúme, inveja, ódio, raiva, ressentimento, mágoa. Se você não está em estado amoroso. Só dá para viver o amor em estado amoroso. Você tem que se preparar para encontrar-se com o seu amor. Você tem que estar predisposto ao amor. E com isso você erradica, você tira a insegurança da sua relação amorosa. Tema de hoje, insegurança e relações amorosas. A meditação, guarda bem isso, gente, a meditação é a mãe da percepção serena. A meditação te dá uma percepção serena, tá? E a filha dessa percepção serena é a segurança.
E a segurança é você conviver tranquilamente com a insegurança. A meditação é a mãe da percepção serena e a avó da segurança. E a segurança o que é? É o convívio tranquilo, seguro com a insegurança. Para encerrar, gente, eu vou fazer a leitura e comentário de um post aqui que eu chamo de relação saudável. Falei agora do não fazer, do como não fazer. Vamos falar um pouquinho do como fazer, um pouquinho só. Tem muita manipulação com cara de afeto e cuidado para com o outro. Quer dizer, a pessoa está lá dando a entender que está exercendo o afeto, que está cuidando de você, mas ela está manipulando. No fundo está manipulando. Isso acontece com aquelas pessoas que, sob o pretexto de serem amigas, confidentes, apoiadoras incondicionais, vão conquistando uma intimidade que a outra pessoa nunca imaginou existir. Sem que o beneficiado por essa cumplicidade perceba, a pessoa amiga vai tecendo uma imensa teia tentando tornar o outro dependente de si própria. E quando o outro percebe, se é que vai perceber, está algemado moralmente, sequestrado e preso, porque começa a sentir que não tem aquela opção que toda relação saudável deve ter, que é a de se afastar quando quiser, de sair sozinho, por exemplo, sem ser condenado por isso, ou sem que isso seja interpretado como desprezo, descaso, ingratidão, etc. Isso causa uma profunda asfixia existencial na vítima. Essa pessoa pode desenvolver também por isto ansiedade, pânico, rinite, taquicardia, falar sem parar e outras somatizações do sequestro emocional. Tanto o sequestrador quanto vítima relacional sofrem de profunda insegurança. Quer dizer, aquele que sequestrou é inseguro. Aquele que se permitiu vitimizar, por isso também é seguro, igualmente inseguro. Quanto mais socialmente próxima ou familiar for esta relação, mais difícil é a cura. Porque não tem coisa pior do que esta família ainda poluída em estado de praga biológica para sequestrar, coagir e manipular as pessoas. Exercer uma ditadura comportamental sobre os familiares. A ponto de, quando você está sendo aquilo que nós esperamos de você, tudo bem, você existe, olha que legal, você está aí. Quando você é um pouco diferente, você passa a inexistir, a gente nem lembra que você existe. E você está sendo só diferente, você não está desprezando ninguém, você está sendo só diferente, você está sendo o que você é, que por acaso é diferente deles. Não foi uma atitude de desprezo, mas o pensamento de praga, o pensamento de guerra vai entender o seu comportamento diferente como um comportamento de desprezo, de descaso, se ofende e se vinga. É essa a linguagem do ser humano em estado de praga biológica. Toda e qualquer relação que tivermos só é saudável quando sentimos-nos à vontade para estarmos juntos e para estarmos distantes. O foco não pode ser em outra coisa que não seja o afeto. O foco não pode ser na dependência afetiva, na dependência das prestações de serviço anticarência que o amigo, entre aspas, oferece. O foco não pode ser no uso do outro para se ter companhia. O foco não pode ser no uso do outro como muleta para a deficiência relacional. O foco não pode estar na suposta proteção que o sequestrador oferece. Não raro, esses grudes são recheados da mais deletéria e disfarçada inveja. Para que seja uma relação saudável, o foco precisa estar exclusivamente no afeto. Faça as contas. Se existe alguém na sua vida que está inseparavelmente grudado em você, experimente fazer algumas coisas sem essa pessoa. A reação dela dará a você o diagnóstico do grau de saúde ou de doença dessa relação. Em caso de relação doente, o afastamento rumo à distância saudável deve ser lento e gentil. Você tem que se afastar. Você percebeu que a relação é doente? Você vai se afastando devagarzinho e de uma forma generosa. Talvez no começo você sinta um vazio do tipo abandono,
mas ele mostrará apenas o quanto você foi contaminado por esse vírus relacional. Continue no processo de tirar a dependência e de instalar o modo afetivo digno. Esse vazio que por acaso você sinta precisa ser preenchido com vida interior. Meditação. São aquelas coisas que você gosta de fazer quando está sozinho, porém se sentindo bem acompanhado. Se você ainda não conhece essas coisas, pratique meditação. Caminhe pela natureza, escreva um poema, cante, dance, contemple, tudo isso do seu jeito. Você será melhor companhia para você, para os outros e atrairá companhias bem melhores. Relações saudáveis são aquelas iluminadas pelo foco no afeto. Gente amada, gente querida, assim eu encerro a explanação do tema de hoje. Vamos agora passar para a segunda parte do nosso encontro, que é o nosso exercício de meditação. Você vai ficar